cara ótima, ô, Tânia. Muito bom. Já está gravando, né, Maria Fernanda? Então, vamos nesse módulo interdisciplinar hoje, da professora Guelmar, com quem eu, né, colaboro, 25/11, e hoje nós temos a alegria de receber minha querida amiga, companheira de coletivo, Tânia Souza. É, Antes de falar, primeiro eu quero agradecer imensamente a Tânia por aceitar. E eu estava ansiosa, Tânia, para a gente se ver, ainda que, né, pela tela, porque a gente teve uma afinidade imediata, assim, naquele almoço, comendo arroz com tacacá, camarão, as comidas quentes no calor de Belém do Pará. É lá em Ananindeua, né, que a gente estava que a gente conversou mais, eu acho que foi nesse momento, lá em Ananindeua, naquela faculdade, na universidade particular. Então foi algo Maravilhoso, muito foi um encontro. significativo para mim, assim, foi uma conversa muito profunda que eu tive com a Tânia. A gente começou de livro e foi para a vida e livro novamente, então, eh foi um momento em que livro e poesia se misturaram fortemente, e a gente se identificou, assim, por perdas, né, e daí né, quando a Tânia me contou a história dela, eu fiquei contundida, assim, e a partir daí foi admiração maior ainda, falei: Que fortaleza é essa, que potência de viver, assim, né, e viver pelas palavras, né, no sentido que a palavra ela nos salva, né? Assim, como diz a psicanálise, quando a gente nomeia, enfim, eu fiz várias leituras dos seus poemas, várias e várias, e para me aproximar de você, bom dia, Guelmar, estou apresentando a Tânia, Guelmar é da... Deixa eu dizer, está sem som, Guelmar. Bom dia, Tânia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Uma alegria estar com você aqui com a gente. Estou falando da Tânia, que a gente se conheceu em Belém do Pará, no Encontro do Mulherio das Letras. Nós já tivemos outra colega do Mulherio aqui, que foi a Linda Lindevânia, e foi muito bacana. Para quem não se lembra, o Mulherio ele é um coletivo feminino, feminista, composto por mulheres que trabalham em todas as dimensões da edição do livro, de ilustração, edição, e o planejamento é que o Mulherio das Letras ocorra em Ouro Preto, Guiomar, em 2026. Tá? Ah, que incrível, maravilhoso, Eu propus excelente. a candidatura, né? Então, vamos encher as ladeiras de Ouro Preto né, com mulherio aí, de todas as partes do Brasil. Ótimo, que bom, que bom, Então, a excelente. respeito da Tânia Souza, eu a conheci, nós fizemos umas trocas, né? Eu me lembro, estava relendo, Tânia, as trocas que a gente faz, o escambo de livros, né? Para Rita com afeto e força. Então, essa palavra força, para mim, teve um significado muito grande no momento pelo qual nós duas estávamos passando, em 2023, né? Então, esse livro dela, Sudário, que foi publicado na quinta coleção do Mulherio, eu não participei dessa quinta coleção, ela mandou alguns poemas para vocês, então te agradeço, Tânia, aí também, né, por vir, por participar, aceitar discutir seus textos, seus poemas, né, e mais um pouco. Eu vou Os fazer alunos criaram perguntas para você, leram e criaram perguntas para você, Tânia, né? Eu queria saber, Maria Fernanda está aí? Tá, Maria ela está aqui Fernanda? desde o comecinho, a gente Tô estava aqui, Guilherme. Ah, ótimo, Maria Fernanda. É só para a gente começar a gravar, mas espera um já está pouquinho. gravando. Já está gravando? Eu já comecei a gravar um pouco antes de você entrar. Ah, então tá ótimo. Então Tá tá bom. ótimo.
Então, Eu vou ler uma breve apresentação da Tânia, pode ler, Rita. e depois você fala de outras publicações, inclusive outra que você mandou, Tânia, alguns poemas, mandou no material para a gente, né? Então, Tânia Souza é natural de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Publicou os livros A Encantada, Infanto Juvenil, Fabulário de Estrelas, Contos, Entre as Rendas dos Ossos e Outros Sonhos Desabitados, Poesia. Você nos mandou também alguns poemas deles. Desamores e Outras Ternurinhas, Poesia, Estranhas Delicadezas, Contos, Microficções e Outras Fantasmagorias Poéticas, Contos. E na literatura de infância, os livros Um Gato no Jardim, Bichinho da Horta, tem esse sudário, né, esse livro sudário. E o que mais? Produziu o curta de animação A Bruxinha, com roteiro adaptado do e-book Era Uma Vez, vencedora do Prêmio IP de Literatura 2021 com o livro A Encantada, participa do coletivo Mulherio das Letras, do coletivo Tarja Preta e de outros grupos e dos grupos de leitura Vórtice Literário e Leia Mulheres. Seus textos também podem ser encontrados em antologias, revistas e blogs literários diversos. Tem mais livros, Tânia, depois desses? Bom, primeiro, dá bom dia a todos, a todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? Eu adoro participar desses encontros, porque é uma oportunidade da gente conversar e eliminar um pouco as distâncias, né? Rita comentou do nosso encontro e, assim, foi uma admiração, assim, imediata e um encontro muito feliz, por meio da palavra, né? Acho que a poesia, a literatura, ela tem essa força, essa potência muito grande, né, de fazer com que a gente se encontre e também encontre o outro, né? Então, eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada, gente, é uma alegria estar aqui. Estou vendo que aqui está muito quente, aí não sei, parece que está meio frio. Mas Aqui é sempre meio friozinho. Eu estou até aqui, ó. Sempre tem um casaquinho dentro de casa. Eu queria te contar que eu tenho um livro com o mesmo título do seu, publicado em 2006, Sudário, sabe? Mas é de contos, né? Olha! Sabe? E é o primeiro livro que eu tenho que tem um título curtinho. Tem a Encantada, mas geralmente os livros de poesia eu coloco os títulos mais longos, né? E esse livro aqui, pela carga de emoção que ele tinha, eu queria um texto, um título curto, né? E aí nasceu o Sudário. Acho que, Rita, não tenho mais livros além desses que você falou, que eu me lembro, não. Acho que Mas já tem muitos, né? São muitos, né? E tenho certeza que tem muitas poesias escritas por aí, como a gente tem grupos no Facebook, que é a mídia, né, que ainda que sustenta grupos para uma participação coletiva, assim. Aí você, vez ou outra, você publica, eu escutei seu último, então não para, né? Assim, a publicação, quem escreve a palavra, né, está ali sempre à espreita e esperando, né, nos atiçando. Nós vamos seguir a dinâmica, Tânia, e depois, no meio das perguntas, eu vou dar oportunidade para os alunos. No meio das perguntas, eu também vou fazer, mas eu vou preferir ouvir a impressão que os alunos tiveram do Sudário, porque eu conheci a história, não só do Sudário, né, mas do outro também. Mas eu conheci a história, eu conheci a sua história, e a gente vai falando dela aos poucos na medida das perguntas. Vou passar para os alunos, para a Guiomar também, se tiver, e depois eu entro com as minhas para não... Porque eu tenho uma carga de emoções a respeito desse livro e eu não quero colocar de imediato, né? Eu quero ouvir aí os leitores novos, leitoras. Ótimo. Quem que vai começar com as questões, gente? Maria Fernanda, quer começar propondo uma questão? Posso começar sim, Guilherme. Só um minutinho.
Primeiro eu quero dar bom dia novamente para a Tânia, agradecer a presença dela aqui no nosso MIF. E eu queria saber o que te motivou, assim, a escrever seus primeiros e-books voltados para criança. Eu acho que você é a primeira autora que vem aqui no MIF, né, que publicou livros para criança. Eu achei muito legal, gostei muito, assim, estava dando uma olhada aqui na sua bio, achei muito legal. Aí eu queria saber o que te motivou, assim. Ah, é legal. Eu sou apaixonada por literatura para criança ou literatura de infância, né? Eu sou leitora. Quando eu consigo um livro desses de infância, eu faço questão de ler. É uma literatura que me dá muito prazer. E eu escrevi, eu sou professora, né? Então, assim, o primeiro livro que eu escrevi, que é Um Gato no Jardim, eu escrevi porque foi uma situação real que aconteceu na escola mesmo. Os alunos, eu trabalho num bairro, no mesmo bairro que eu moro, inclusive, né? Um bairro periférico, e os alunos estavam comentando que estava uma situação de violência contra gatinhos pretos, porque dava azar. E aí a gente foi conversando sobre o assunto e falando sobre essa questão de sorte, azar e tudo. E me deu a ideia de fazer o poema. Era um poema, né? E aí tinha o Lucas Avagli, que mora em São Paulo, ilustrador. E eu mandei o poema para ele. Falei, Lucas, o que você acha da gente ilustrar e tentar fazer um livro? Foi muito assim, empírico, muito de experiência mesmo. Sem um editor para olhar, sem aquele trabalho, né, editorial. Ele gostou, fez a ilustração, a gente mandou para uma editora de São José dos Pinhais, a Estronho, e falou, vamos publicar. E aí nasceu Um Gato no Jardim, né? Que é o livro do Gatinho Preto. E aí, depois disso, olha como a escola, nesse sentido, assim, ela me deu muita coisa também, porque na escola tinha uma horta comunitária, e a nossa horta tinha um olhar assim de sustentabilidade, mas de equilíbrio, porque tinha um pomar, tinha aranhas, tinha palha, tinha toda uma estrutura bem específica da nossa horta, né? E as professoras comentavam: tem algum poema que você conhece que fala sobre aranha? Tem algum poema que fala. Aí, é claro, vou escrever, né? Mas escrevi assim, sem pretensões. E aí eu fiz o Bichinhos da Horta, que é um livro assim que eu tenho uma paixão muito grande, com os bichinhos específicos que apareciam na nossa horta, né? E aí nasceu esse livrinho, Bichinhos da Horta, e depois disso eu fiz o Era Uma Vez, né? Deu origem ao curta A Bruxinha, que foi com o apoio da Lei Aldir Blanc, que já foi um outro trabalho, né? Na época da pandemia, assim. Foi uma iniciativa que motivou bastante a literatura aqui de Mato Grosso do Sul. Muitos autores tiveram a oportunidade de publicar. E aí eu enviei esse e-book, Era Uma Vez, que é de uma bruxinha que vai encarar os seus medos, né? E através do poder da imaginação. E aí a gente fez esse curto, que está disponível, né? A Bruxinha no YouTube. E eu quero transformar num livro novamente o curta, porque ele cresceu e ganhou outras dimensões, principalmente sobre essa questão do medo, assim. Então, se alguém tiver curiosidade de olhar, assistir, ele tem 5 minutos, e fala bastante sobre esse enfrentamento dos nossos medos através da arte em geral, né? Então, assim, são experiências, assim, tanto do gosto literário, mas também da experiência em sala de aula que me inspirou, assim, né? Acho que é dessa forma. Eu vou mostrar o livro do Gato Preto para vocês. É esse aqui, Um Gato no Jardim. Fica de cabeça para baixo. Tá virado, isso. Ó, ficou Agora lindo. tá. É, Ficou linda a edição. esse aqui é o Lucas, que é o ilustrador maravilhoso, eu. Aqui Muito umas bom. ilustrações. É um livro que eu tenho bastante carinho, assim, sabe? Esse aqui é Um Gato no Jardim. E o Bichinhos, acho que não tá por aqui. Se tiver, eu mostro depois. Depois, se você puder mandar para a gente, Tânia, o link lá no. Pode mandar para mim e para a Guiomar, que aí a Guiomar passa para os alunos, né, Guiomar, o link do curta, né? Ah, sim. Tá, Uhum. tá ótimo. Agora a fila aqui, o primeiro é o Richard, não é isso? Depois a Emily. Obrigada, Tânia. Richard. Oi, bom dia. Bom dia, Bom Tânia. dia. Bom dia a todos.
A minha pergunta é a seguinte: eu percebi que você faz uma mistura entre português e o espanhol em alguns momentos dos seus textos. Queria saber o que te motiva a fazer essa alternância na linguagem. Ai, legal. Eu sou da fronteira, né? Eu sou da fronteira com o Paraguai. Eu nasci em Bela Vista, que é fronteira com Belha Vista. E a gente usa até muito uma frase aqui em Mato Grosso do Sul, que é terra onde o Brasil já foi Paraguai, né? E eu tenho uma história assim com o idioma, porque eu sempre escutei muito o espanhol, né? O castelhano que fala, mas é o espanhol, né? É fronteiriço, o portunhol, e é uma mistura do Guarani também, né? Mas tinha uma tradição em casa que era até assim, uma questão que, se a gente for estudar a fundo, é a própria questão do preconceito, de uma área que é de fronteira e tudo. Meus avós não deixavam minha mãe falar Guarani. Eles falavam que meus avós eram paraguaios, eles falavam que se ela falasse Guarani, ela não ia conseguir aprender direito a língua portuguesa, e tinha essa visão. Então, meus avós falavam, a minha mãe entendia tudo. Interessante. Isso É uma aconteceu com muitos indígenas, né? Uma proibição de falar sim. a própria língua. E você vê assim que tinha um preconceito, né, com aquela língua, porque eu acho assim que a pessoa que falasse com mais sotaque e tudo, ela poderia sofrer um preconceito também, né? E eu penso que meus avós eram pessoas muito simples, assim, não tinham estudos, eles tinham esse pensamento. E minha mãe, ela entendia tudo, mas ela nunca ensinou. E eu sempre tinha uma vontade muito grande de falar o Guarani, aprender, né? E ouvir aquilo sempre. Eu não falo Guarani, mas eu entendo algumas coisas, e o espanhol, eu fiz espanhol na universidade, né? Não desenvolvi, nunca dei aula de espanhol, mas eu fiz. E algumas palavras eu falo mesmo no dia a dia, buenas tardes, buenas noches, e algumas coisas assim acabam saindo espontaneamente. Então, na poesia, eu sinto essa necessidade. E tem alguns poemas que nascem dessa forma, parece que a palavra já nasce naquele idioma ali. Eu não faço poema, por exemplo, em português, e falar, vou colocar essa palavra em espanhol, sabe? Ele nasce assim, e parece que se eu colocar, traduzir para a língua portuguesa, não vai ficar do jeito que eu queria, né? Eu tenho essa relação afetiva, esse gostar do som, né? E tem toda essa história também com a língua, né? Entendi, Ô, obrigado. Tânia, antes de passar para a Daniela, desculpa, Richard, pode falar? Desculpa. Não, só agradecendo mesmo. O Guilmar vai se lembrar, nós tivemos agora o Fórum das Letras, segunda etapa, tradução imaginários, e uma tradutora, Mariana Sanches, ela traduziu uma história, e assim, ela traduziu, porque não é só a tradução de língua para língua, mas tem uma história de uma indígena que ela é tomada por uma família quando criança, para trabalhar, fazer trabalhos forçados, né, escravizada mesmo. E daí ela, cada vez que ela falava, salvo engano, eu esqueci enfim, era a língua de qual de qual etnia, mas ela tomava tapas na boca. Então ela parou de falar a língua materna e também parou de falar o português. Aí ela não falava nada. Depois, se você se interessar, eu posso, Mariana Sanches, pegar, te indicar onde você pode adquirir o livro. Eu acho que você vai gostar muito, porque é uma zona de fronteira da linguagem, né? Então, acho que você vai gostar bastante. Daniela, por favor. Acho que agora é a Emily, Rita. Ela tá assim. Emily, é porque tá 2 aqui, mas eu esqueci que já tinha passado. É isso mesmo, Emily. Oi, bom dia. Eu queria perguntar sobre vestígios, que você menciona poesia de Ingeborg, eu não sei falar o nome dele, se outros autores, outros poetas têm influência nas suas escritas. Deixa eu lembrar. Gente, eu tenho um péssimo um problema de lembrar os textos, tá? Mas, assim, eu acho que foi um livro que eu li, é uma poeta, e ela falava desses lagartos, se é o poema que eu estou pensando, ela falava desses lagartos rastejantes, né? E, assim, eu fiquei achei aquilo visualmente muito forte, né?
Não lembro o poema agora, mas é belíssimo. Depois eu posso encaminhar. E acho que vários poemas conversam com meus textos, né? Eu tenho até esse cuidado, assim, às vezes, de estar escrevendo, e aí eu penso, até que ponto esse texto que eu li tá caminhando aqui comigo, né? E aí, nesse texto, eu fiz questão de citar realmente, porque eu fiquei muito impressionada, né? Manuel de Barros, que não tem como fugir de Manuel de Barros, a gente aqui em Mato Grosso do Sul fala que é uma bênção e uma maldição, porque a gente está escrevendo e tem essa paixão tão grande por Manuel de Barros, pela poesia dele, e ao mesmo tempo você viver num território que é marcado pela natureza, pela questão ambiental, pela questão fronteiriça, pelo Pantanal, acaba influenciando bastante na nossa poesia. E aí eu escrevo haikais, por exemplo, escrevo poemas de natureza, mas eu tento fugir daquela poesia clichê de exaltação à natureza, né? Principalmente, que aqui a gente tem a questão do agro e tudo mais, que da própria poluição ambiental em Bonito, por exemplo, que é uma região de muita natureza e ao mesmo tempo está sofrendo bastante com a questão da soja. Então, assim, eu tenho influência desses poetas muito forte, eu leio muito, mas e alguns eu preciso trazer junto ao texto. E na literatura eu sou muito apaixonada pela Marina Colasanti, é uma leitura assim desde adolescente. E alguns textos são do Estranhas Delicadeza, por exemplo. Eles trazem uma influência muito forte dessas mulheres, são textos sobre mulheres, são metamorfoses, são transformações, são violências do dia a dia que aparecem na história, nos textos da Marina Colasanti, e que são temas que me interessam na escrita também. E aí eu acabo trazendo na literatura, né? Ai, muito bom, Tânia. Igual as mulheres, né? Não só de Minas, mas quando você é de Minas e escreve, é poeta, dificilmente não vai deixar de falar de Adélia Prado. Então, tem esses vestígios poéticos, né? As vozes desses autores e autoras, outros, que tem a ver com a mineridade, por exemplo, que tem a ver com ser mulher, com o próprio viver, né? Com a existência por ela mesma, né? Então, isso nos afeta no sentido da existência. Eu vou passar para a Daniela. Tá? Gente, eu estou comentando aqui, mas se alguém quiser comentar a fala da Tânia também, tá? De alguma coisa que ela falou que acha interessante, podem intervir. Estou seguindo a ordem, tá? Daniela, por favor. Bom dia, Tânia, tudo bem? Bom dia. Então, na leitura de seus poemas, eu tive essa percepção em alguns sobre essa ideia de que parece que quando a gente está passando por uma situação de luto, parece que tudo fica meio parado, a gente sente com mais intensidade e enxerga tudo de forma mais lenta. Só que tem 3 poemas que me chamaram mais atenção, que foi o Ectomia, Cruzeiro e Sala de Espera. E eu percebi uma conexão entre eles, assim, eu queria saber se tudo partiu de uma certa experiência, ou o que motivou a escrita desses poemas, que eu achei muito bonito e percebi, assim, uma descrição, assim, bem, bem forte, assim, me chamou muita atenção. Obrigada, Daniela. Eu passei por uma situação de luto muito forte, né? E Ectomia foi escrito primeiro. Eu já tinha vivido alguns lutos e aí faço terapia. E eu ia fazer uma cirurgia, precisava fazer a retirada do útero, né? E eu fui conversar com a psicóloga, assim, comentei só, vou fazer uma cirurgia. Aí ela me explicou que existe um luto para algumas mulheres quando passam por essa cirurgia, né? O luto do útero. E assim, eu tenho até um poema que fala: me perdoe o despudor de falar assim sobre a morte, porque eu passei por umas situações bastante de luto, como tantas outras pessoas, mas eu costumo falar sobre, né? Então, assim, quando ela falou luto do útero, eu realmente dei um sorriso. Aí eu falei, Fernanda, mais um, né?
E aí ela riu, ela falou, não, falando sério, né? E foi uma conversa tranquila de orientações, né, em relação a como é o pós-cirúrgico, que algumas mulheres sofrem, né, com essa cirurgia. E acabou nascendo um poema. Sudário tem essa característica de serem poemas que eu escrevi muito de vivências minhas, porque eu escrevo terror, eu escrevo insólito, que são coisas que eu não vivi, que é bem ficcional, né? É uma outra vertente de escrita minha. E aí, nesse livro, eu reuni poemas que foram bem experiências pessoais. E o Cruzeiro eu escrevi especificamente para esse livro. Quando eu estava organizando o livro, eu fiquei pensando sobre cemitérios. São várias presenças de cemitérios no Sudário, assim, porque quando você passa por lutos, você acaba indo muito em cemitério, né? E aqui, eu não sei como são as tradições, né, nos cemitérios e tal, em outros lugares, mas aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente na fronteira, tem o hábito de fazer a cruz, né, e a renda, uma rendinha em volta da cruz, né? E aqui, no interior, principalmente em Bela Vista, tem mulheres que fazem essas rendas, tem algumas pessoas que encomendam a cruz bem artesanal mesmo, de um senhor que morava lá na cidade. Então, assim, tem muito essa carga da cidade pequena, né? E aí a gente fica pensando nos hábitos e nos costumes que envolvem o luto, porque e aí, quando eu fui uma vez para Bela Vista, uma colega falou assim: olha, era um feriado, né? Falou assim: eu vou lá no cemitério, vou trocar a renda da minha mãe. E ela tem até um nome. Aí eu estranhei, porque eu não tenho muitos desses hábitos, assim, sabe? De ficar indo e tal, não são mais assim, né? E aí ela me explicou que ela tinha que trocar a renda de tempos em tempos, aquela rendinha, né? De que estava muito velha. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? E acabou que virou poema também, né? É, tem um distanciamento de olhar a poesia, mas tem também o fato que eu realmente tenho a Cruzeiro fala no Cruzeiro fala sobre a Cruz. Estou procurando ele aqui, ver se eu acho. Eu estou com ele aqui, Tânia. Eu gostaria até de ler, porque Se você se quiser, me ajuda. Vou ler, é o Cruzeiro e Ectomia também, Daniela. Ô, Daniela, você foi minha aluna na. Eu sempre, a segunda vez, Dani, excelente aluna, Daniela. Você está, nossa, muito bom assim te rever. Vou ler o Cruzeiro e que eu acho que Cruzeiro e Ectomia, esses que a Daniela citou, são bem uma síntese assim da, talvez assim, são os pontos fortes no sentido do sudário, né? Então, Cruzeiro. Ficou mudo o seu microfone, Rita. Gente, eu estou falando aqui e, enfim, eu falar da renda, que achei fantástica a história da renda, que é emblemática, que é do feminino, que é uma forma de tecer os fios entre a vida e a morte. Achei assim fantástica essa coisa da renda, né, nas cruzes. Vou ler o Cruzeiro, Daniela, que você citou. Então, foi assim, de sumidouro em sumidouro. Sumiu o áudio novamente, Rita. Engraçado, ele tá desligando o áudio sozinho. Vou deixar o cursor longe agora para ver. Cruzeiro. Foi assim, de sumidouro em sumidouro, meu despertencer. Um pedacinho perdido na renda que adornava a cruz dos irmãozinhos. Tão pequeno o leito dos anjinhos. Arder na vela que acendi 1, 2, 6, 7 vezes, outros acolhidos nas escolhas de epitáfios, ou partilhados numa flor solitária, que avesso de coroas. Há de ser de tanto chorar em cemitérios, há de ser que beijar a morte tantas vezes cause um dissolver. Então, esse é o Cruzeiro. Depois eu leio a Ectomia pequenininha, eu vou ler, já que a Dani citou, e passo para os outros alunos, tá? Ectomia, que foi
você narrou sobre a retirada do útero e o luto do útero, né? Sonata de folhas forra a varada, enquanto o outono esfria a noite. O corte em meu ventre ainda é quente. Entre linhas, pele, pontos e um bisturi. Tantas camadas. Porém, certa beleza há no remendar. A médica me alertou sobre o luto do útero e eu ri. Desculpe a deselegância. Dura espontaneidade e a resposta malcriada. Mais um? Então, com isso, a gente vai deixar para ir acendendo aí as sensibilidades e vou passar para quem está na folha, Rafael, agora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tânia. Rafael. Desculpe se a minha pergunta foi meio óbvia, a resposta. No poema Febre, esse poema ele se refere a uma pessoa que está doente e enxerga o lápis, né, a escrita, como um refúgio nesse momento de sofrimento? Deixa eu ver. Ele é um pouco antes de Vestígios. Ah, sim. Na verdade, assim, ele é mais. Achei ele aqui. Você quer ler? Leia ele antes de responder, Tânia. Vou ler. Ele é pequeno. E se o lápis lacerasse? Dia, né? Muito bom. Desculpa, te interrompi. Pode recomeçar. Tá. Febre. E se o lápis lacerasse a pele, a página, o que sobraria? Persistiriam pétalas no oco de nós? Eu gosto bastante desse poema Febre. Tá passando um caminhão aqui. Tá tremendo tudo. Acho que eles estão mexendo na rua de baixo ali. É mais sobre a escrita, na verdade. Sabe, assim, sobre essa vontade que a gente tem de escrever, essa necessidade. E o lápis, ele talvez traga essa ideia. Fiquei até pensando agora no bisturi, nas linhas que eu citei anteriormente, né? Mas é mais como o texto nasce e o que sobra da gente depois que o texto, né? Eu acho que ele vem nessa pegada mesmo. E a febre, eu penso que foi nessa necessidade que eu sinto de escrever. Não sei se alguém aqui escreve literatura, poesia, né? Além dos textos científicos, né, que a gente sofre nesse período, mas assim, a escrita ela vem de uma vontade muito grande, né, de produzir. Você não controla, você não fala assim, vou escrever, né? Vem aquilo, né? E aí você vai trabalhar o texto. E eu acho que febre é mais nesse sentido uma metalinguagem mesmo para a literatura. Sim. Eu ia até perguntar sobre o sentido que a palavra febre assume, porque eu vi que ela aparece em outros poemas, então não é o sentido literal, não, né? Não. Entendi. Poderia ter. Eu fico surpresa, às vezes, com os sentidos que os textos ganham, né? Nas escritas, assim. Vou contar rapidinho, assim, posso? Um episódio? Claro. Eu escrevi um conto na internet de terror, mas, assim, era uma personagem que era uma assassina, né? E o nome do texto era Meu nome é Ana e eu vou matar você. E você vai gostar. Era um título bem, bem longo, assim, né? E era um texto bem curtinho. Num blog, né? Escrevi no blog e deixei. E aí foi uma pessoa e fez um comentário lá sobre o texto e ela falou: eu nunca vi alguém escrever com tanta força sobre os distúrbios alimentares, né? Anorexia e bulimia. E aquilo nunca passou pela minha cabeça, né? Que eu estivesse escrevendo um conto de terror sobre a anorexia. E depois eu fui descobrir que ela chamam de Ana e tem toda uma história, anorexia. Mas era uma história de terror que a assassina era tão sedutora e era um continho bem curto, bem poético, né? Então, assim, eu sempre penso no como a literatura ela chega para aquela questão que o texto não nos pertence mais mesmo, é muito real. Porque aquela paixão, aquela angústia daquela personagem que era uma assassina sedutora e a vítima desejava aquilo, a leitora encontrou aquilo como era a anorexia para ela, assim. Então, assim, eu fiquei muito espantada, assim. Eu sempre conto essa história. Eu não sei se eu ainda tenho esse blog, né? Eu acho que até vou printar, assim, porque
me tocou de maneira, assim, bem forte, assim, sabe? Tânia, eu vou assim, eu tenho certeza que isso não pesa a nossa conversa, porque não pesou, eu acho que isso foi o que não, tenho certeza que foi o que nos aproximou no sentido da humanidade, da existência. Antes de passar aqui para a Samara, porque a gente vê o campo semântico da sua escrita, né? Não só Sudário, né? Mas as outras coisas que eu li, só para que né, as pessoas aqui, né, os alunos entendam, o Guiomar, a Maria Fernanda também, porque eu sei da sua experiência. E a gente não... A escrita ela não acontece a despeito da experiência, é a experiência com o trabalho com a pedra, que é a palavra. Você podia falar, se você quiser, tá? Se você não quiser, não precisa, porque, para mim, eu sabendo da sua história, quando eu leio o Sudário, eu sei mais sobre Sudário, sabe? Das perdas, como aconteceu a perda do útero, por isso que você fala mais um luto, né? Das perdas que você teve num espaço muito curto de tempo. Você pode falar, você quer falar, se não quiser, sentir a vontade, a gente pula. Não posso falar, é uma coisa, assim, tranquila para mim falar. As pessoas passam por muitos lutos, né? Eu sempre falo assim, nenhuma dor é maior ou mais, ou pode ser dimensionada em relação à outra, né? Às vezes um luto, a pessoa vai sentir, vai ficar muito mais devastada do que outra pessoa que passou por outros, né? E assim, eu até no cruzeiro, quando eu falo da Cruz dos Irmãozinhos, é porque desde pequena eu tinha uma irmãzinha mais nova que eu, que faleceu, e um irmão mais velho, assim, era gêmeos com outro irmão meu. Então é meio mórbido falar isso, né, gente? Mas vamos lá. Tem dois túmulos de criança, né? Um do ladinho do outro no cemitério. E eu lembro que a gente na fronteira tinha esse hábito de visitar, dia de finados e tal. Então foi a minha primeira experiência com a morte, né? Porque aparece no cruzeiro, né? E eu falo o túmulo dos anjinhos, né? Que eu comento lá, que eram esses dois irmãozinhos. Impressionava, assim, como criança. Posteriormente, eu tive a perda do meu pai, né? Meu pai adoeceu e tudo, e eu sempre penso como é o luto quando você tem um preparo, claro que você sente isso, mas tem uma pessoa que está doente, que está em tratamento, você tem um sofrimento em relação a isso, mas parece que você absorve aquilo de maneira mais tranquila. E eu tive uma irmã minha que faleceu, a Neide, eu tenho alguns poemas para ela até, e eu até comento sobre novembro, eu estava comentando com o filho dela, meu sobrinho, essa semana, sobre novembro, né? E a gente falando sobre novembro, que foi um mês que marcou algumas perdas, e eu falo novembro triste em alguns poemas, né? E ele falou, mas nasceu muita gente também, né? Então dá para comemorar. E a gente até ironiza muitas coisas, né? Falou assim, dependendo da pessoa, não dá para comemorar, não, né? Mas brincando, porque nós temos pessoas queridas que nasceram em novembro. Então a Neide, essa minha irmã, ela faleceu com 46 anos de um câncer fulminante, em menos de um mês, descoberta e exames e tudo. Então, assim, foi uma coisa que me mexeu muito comigo. Eu tive depressão após a morte dela, porque eu sou muito próxima das minhas irmãs. E nós éramos 5 irmãs, né? Hoje eu tenho uma irmã viva, que até mora perto e tal. Mas, assim, eu sempre fui criada com mulheres, né? Cercada de mulheres, assim. Então, a perda da Neide, assim, mexeu muito comigo. Isso foi 2011, né? E aí depois, passando o tempo, eu tive a perda da minha mãe em 2017, né? E eu era bem ligada com a minha mãe, como eu citei, assim, e teve todo um período, assim, antes da minha mãe falecer, que tinha essa experiência de ambulâncias, de hospitais. Então, assim, isso também foi bem difícil, eu fiz muita terapia, ainda faço, né? E quando minha mãe faleceu, eu sempre penso na vida plena, né? Ela teve uma vida muito plena, né? Ela se dizia muito feliz, muito contente com a vida e tudo mais, aos 86 anos. Então, assim, 3 meses depois do falecimento dela, uma irmã minha faleceu,
de infarto. Acho que ela ficou mal, e, enfim, né? A gente não tem dimensão assim. E 8 meses depois, uma outra irmã minha faleceu também numa cirurgia, teve uma embolia. E aí vocês imaginam, encadeou esses 3 úteros, né? Já tinha esses 3 lutos, né? Por isso que a minha psicóloga falou, cuidado porque para você não adoecer. Existe uma seriedade nas recomendações, né? E aí tá, a Terezinha faleceu, eu fiquei muito, muito mal, assim, nesse período, como vocês podem imaginar, não escrevia, não conseguia pôr essa dor para fora, né? E aí os poemas começaram a surgir nessa época, um poema em homenagem, outro poema, e veio a pandemia, né? Eu estava me recuperando, digamos assim, né? E aí meu companheiro estava vivendo 8 anos, o Aurélio Vinícius, um fotógrafo, uma pessoa muito doce, muito querida. Nos últimos tempos, assim, já da pandemia, quando já estavam liberando, sair de máscara, ele já tinha 2 vacinas. Eu e ele pegamos Covid e ele faleceu também, assim, em menos de 10 dias. Então, assim, foi Nossa, uma que coisa mais difícil, querida. muito, muito difícil, assim, sabe? E eu falo disso, igual eu falo disso, porque a maneira como eu, né, não é um problema para mim, às vezes o luto, para mim, ele é circular. Tem épocas que eu fico mais triste, tem épocas que eu fico mais desanimada, mas eu tenho, assim, muito ímpeto de vida, né? E eu sempre penso que se eu estou vivendo, se eu estou aqui, eu tenho que seguir em frente, né? Eu não tenho outra opção, assim, né? Quando o Aurélio Vinícius faleceu, eu e ele pegamos Covid, né? Eu já tinha passado por todos esses. Eu estava me recuperando, na verdade, né? Porque, segundo a minha psicóloga, a gente passa por um ciclo de 2 anos após um luto, mais ou menos, para estabilizar. É claro que você vai sentir, né? Esse encadeamento de lutos que teve da minha mãe, minhas 2 irmãs, né? E depois o Aurélio, assim, eu fiquei. E aí a minha reação foi de negação. Então, assim, eu levantei e segui, né? Quando o Aurélio faleceu, assim, né? Porque eu não podia me entregar. E aí os textos começaram a nascer, né? E fui escrevendo, e terapia. Teve épocas que eu não falava sobre, né? Puxava, as pessoas perguntavam, eu não queria falar sobre, né? Porque estava muito, muito machucada ainda, né? E assim, essa foi a minha experiência com esses lutos, né? Eu desenvolvi vários, claro, medo de hospital, preocupação, ansiedade, se alguém adoece, é claro que sim, eu falo, não quero que ninguém fique nem resfriado perto de mim. Existem umas coisas fortes que o luto traz na vida real da gente, né? E a poesia foi uma escolha, assim, que eu fiz de tentar trabalhar essa dor, né? Não fiz intencional, não tive um estudo, como que eu vou fazer, né? Terapia, assim, não. Simplesmente foram textos que foram nascendo de experiências. Acho que foi... O que perguntou sobre os 3 poemas, Daniela, eu acho? Né? Ela falou sobre o poema do hospital, né? Quando... Qual que é o poema do hospital? Que fala sobre as hélices girando, né? Ele é uma sala de espera. Porque, assim, quando você está numa espera de uma notícia, né? Que ele fala, as hélices giram e giram, e aí você diz sobre o que tem no hospital, e tem um trecho que é muito real. Olhos baixos para não ver dor noutros, alegrias doutos, olhos turvos de anteceder, sem fôlego para pranto. Infelizmente, o pior aconteceu, diz a voz de branco. E aí é uma experiência muito forte de você estar em hospitais e receber notícias, né? Então é muito visual mesmo, né? E o poema termina assim, nenhum grito, socorro, né? Então, assim, esse poema eu considero muito forte, assim, no sentido dessas experiências, né? E eu acho que eu tive um pouco de sorte de encontrar a poesia, de poder falar disso de forma poética, assim, né? De fazer essas descrições, porque funcionou muito para mim, né? Nesse sentido, assim, de escrever sobre. Então, assim, um pouco essa história é isso, né? De lutos, mas, assim, de se reerguer também, sabe? Porque se a gente está aqui, a gente continua, a gente tem que seguir em frente, né?
não tem muito, assim, opção, assim, sem parecer uma autoajuda, né? Mas é meio que isso, assim. Tânia, né, eu fiquei muito segura para te perguntar isso, porque, como eu disse, não dá para pensar seus escritos, pelo menos os que eu li, né, se não, sem conhecer a vivência, a experiência. E eu vou passar para a Samara, mas isso que você disse, assim, de nenhum luto pode ser minimizado em relação a outro, porque eu tinha poucos meses, meu pai tinha falecido, e eu fui para Belém, era algo assim também, a viagem foi muito significativa para mim, e aí eu demorei muito, mais de um ano, assim, para eu me reerguer, e até hoje, como você falou, ele é circular, ele tem momentos, assim, que você tem a queda. Quando a Tânia me contou essa história, eu falei, Tânia, mas eu não posso, eu nem me senti no direito de ficar triste. Eu falei, nossa, mas é, olha isso que você viveu. Aí você foi de uma generosidade ao falar assim, nenhum luto é mais ou menos dolorido do que o outro, né? Cada um tem a sua experiência. Então, é, em relação a quando você nomeia, que a psicanálise fala, né? Quando você dá nome para coisa, você alivia, você solta, né? Então, a palavra, ela tem essa função catártica também, eu vejo isso. E aí o trabalho com a linguagem, essa relação entre a catarse, né, de você ter esse despejar desse sentimento e o trabalho com a palavra. Então, por isso que eu me identifico muito com seus textos, tá? Obrigada aí pela força, pela generosidade de contar, porque aí faz sentido quando a gente lê Sudário né, e outros poemas seus. Samara, por favor. Muito obrigada. Bom dia, primeiramente. Eu queria falar que a fala da Tânia é muito linda, assim, eu fiquei bastante emocionada com as suas vivências, assim, me deixou bem emotiva mesmo. Minhas perguntas são mais relacionadas ao futuro. Se ainda há algum tema que você deseja explorar mais profundamente em futuras obras suas que você for criar. E como que você enxerga o papel da poesia no mundo contemporâneo? É isso. Elas se interligam um pouco. Obrigada, Samara. Eu tenho muitos temas, né? Principalmente no insólito, eu escrevo insólito. Eu falo bastante disso porque eu sou poeta, mas eu também escrevo contos, né? É uma coisa que eu gosto muito de escrever, contos de terror, contos insólitos e contos de mulheres. Então, assim, meu projeto atual é escrever terror com personagens, com mulheres, trabalhando a questão da raiva feminina, do luto, né? A questão das violências que as mulheres sofrem, né? Dentro da narrativa insólita, dentro do terror. Eu sempre escrevi terror, né? E quando eu falo terror, não falo só daquele horror, daquela situação de violência gráfica, né? Não é isso, eu não gosto da violência gráfica, aquela violência explícita, assim. São mais as angústias, os sofrimentos que estão... E a catarse que a literatura insólita traz também, né? A Rita falou da catarse na poesia, mas na literatura ela é muito forte e ela ajuda bastante a entender as dores de estar no mundo, né? Porque é um mundo bem difícil. Hoje mesmo eu vi uma notícia de uma agressão, violência contra a mulher, o homem já tinha um homicídio e ele foi liberado porque não oferecia risco, né? Notícia que eu vi hoje de manhã. Eu falei, gente, por que eu abri esse Instagram e vi essa notícia, né? Mas realmente a violência contra a mulher, Mato Grosso do Sul, é seríssima essa questão da violência, e o homem espancou a mulher e foi liberado, e já tinha um homicídio, mas porque não oferecia risco. Então, assim, é o patriarcado mesmo, muito, muito forte ali. Então, meu interesse agora é continuar nessa escrita do insólito, com a questão das mulheres, né, que é uma coisa que eu já escrevia, e continuar escrevendo poesia, porque não tem escolha de não escrever poesia, assim, né? É uma coisa que eu gosto muito, é muito... Quando eu digo muito natural, não que o texto saia de imediato, né? Eu tenho muito esse trabalho de reescrita várias vezes,
E tanto que tem textos que né, ficam muito tempo guardados, outros já vai para o mundo mais rápido. E eu penso que a poesia ela é um pouco de loucura, porque a gente que insiste em ser poeta no mundo, você fala por que eu estou fazendo isso, né? É uma resistência, eu acho, né? De acreditar, acho que como todo artista mesmo, né? Quem trabalha com arte, com educação, né? Eu acho que é um ato de resistência mesmo, porque a gente acredita numa sensibilidade, numa força da palavra que vai além do que é útil, né? No sentido de viver a força da palavra mesmo, né? Força e afeto, eu gosto desses dois Fs, essa literação aí, força e afeto, porque a poesia, ela tem esse amor, eu acho que a poesia traz um amor, assim, uma persistência, né? Independente do tema que a gente está elaborando ali na poesia, está escrevendo, né? É ácido, é irônico, é triste, é de humor, é de infância, né? Ele tem uma resistência muito grande. Eu acho que esse é o papel da poesia, de persistir acreditando na sensibilidade. Muito obrigada. Tânia, vou ler um pequenininho aqui para quando você fala dessa circularidade, né, do luto e não há alternativa senão seguir e achar os caminhos, né? E a poesia está aí como sua rota, né? Nós temos várias rotas de fugas que são necessárias. Vou ler Solário e depois eu passo para Jean. Uma aranha, chama Solário, uma alorida tece. Vês o sol na seda como treme? São coreografias de uma tarde em ternura. Colho flores de malva macia, e nos descuido das mãos, a teia se desfaz. Adormeço um mundo enquanto faço um chá. Dentro da xícara, nenhum lamento. Então, para falar desse solário, né, que me lembra assim, o solário de solário mesmo, né, onde cresce flores, aranhas e enfim, também sol e esperança e continuidade, né? A vida por ela mesma. Vou passar para o Jean. Bom dia, tudo bem? Primeiramente, dizer que quero parabenizar o seu trabalho, as suas obras. Eu gostei muito dos seus textos, dos seus poemas, muito reflexivos, assim, me inspiraram muito a refletir sobre muitas coisas, até mesmo na questão dessa hibridização assim, linguística entre português e espanhol, porque eu até escrevi um romance, né? Ano passado tive a oportunidade de ir no Chile, e aí eu escrevi um romance híbrido, assim, também, entre a língua portuguesa e a língua espanhola, para representar mais essa interculturalidade numa viagem, né, para o Chile e tal. E aí eu achei muito interessante, me identifiquei muito com o seu estilo de escrita e queria perguntar, assim, com relação à natureza, que é algo que me cativa muito também, as paisagens, o meio ambiente. Aí você já até havia dito, né, na hora que a colega perguntou sobre as suas inspirações, as suas referências de escrita, mas assim, eu queria saber mais a fundo, assim, além do ambiente que tem muita natureza, onde você cresceu, que te cercou, assim, como isso influenciou também na sua visão do mundo, se tem mais a ver com uma questão também de preservação, como você havia dito, porque nós vivemos um momento da exploração, degradação do meio ambiente, da expansão do agro. Então, assim, além disso, assim, se tem não só as metáforas, né, que também dizem muito, elas falam muito sobre nossos sentimentos, nossas escritas, igual quando você escreveu, vou só parafrasear, que eu não lembro certo se eu estou dizendo com todas as palavras, quando você escreveu que é difícil florescer na tristeza, ou sou um rio branco e brando. Então, além das questões identitárias, que também são muito pertinentes, né, que eu acredito que
possa ter a ver, isso que eu queria saber de você, né? Se tem a ver com a questão, igual você falou, da sua descendência, com o Guarani, com os resgates ancestrais, no sentido de viver em mais harmonia com a terra. Quais são as suas relações mesmo, assim, com a natureza, sabe? De forma mais profunda, você olha ali, o que você enxerga nela. Eu vejo, pelo que eu entendi, né? Eu posso estar errado, qualquer coisa você me corrige, por favor, que você se vê muito na natureza, né? Tipo, você se expressa muito por meio dela. Obrigada, Jean. Adorei sua pergunta. E obrigada também pelos seus comentários sobre os textos. Fiquei curiosa com o seu livro, se você puder encaminhar depois o título, se já está publicado e tudo mais, para a gente Eu ainda estou conhecer. editando, tá difícil esse Sim. processo, mas vai sair uma hora. Fica de olho nas políticas de publicação, né? Vai vir aí a Aldir Blanc, tem mais alguns editais. Vamos mandar esse livro para o mundo. Tomara. Então, assim, eu sou muito ligada à natureza. E até eu digo assim, eu tenho assim, essa saudade de. E vou citar Manuel de Barros, parafraseando, né? Porque eu não lembro também textualmente, ele diz: quando meus olhos estão sujos de civilização, né? Ele tem um trecho de um poema que ele fala que precisa da natureza. Eu sou um pouco assim também. Gosto muito da água como metáfora, mas também assim como água mesmo, rio, sabe? Assim, mar, praia. E eu nem sou assim de esporte, de nada, de aventuras radicais. Eu gosto daquela água, daquela calmaria. E no Mil Profissões eu escrevi um livro de poemas e textos chamado Microficções e Outras Fantasmagorias Poéticas, que é um livrinho. E eu tenho uma amiga que mora em Itacaré e ela falou: Nossa, como o mar está presente no seu texto e você nasceu num lugar que não tem mar, né? Eu falei: Olha, não tinha percebido que tinham vários textos de rio, de mar, de águas, né? É uma paixão assim que eu tenho e talvez a água surja como uma metáfora, né? Nunca pensei nisso assim, mas eu tenho uma ligação muito forte com a terra, com o chão, né? Tem muitos poemas que falam de terra, por ser uma criança que cresceu na terra, literalmente descalça, brincando no chão mesmo, né? Eu falo que eu sou antiga, né? Então as coisas que eu gosto assim são bem de interior mesmo, daquela rotina de quintal, de brincar. E isso aparece nos textos, a terra, as árvores, as águas, assim, são muito fortes. E aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem uma preocupação muito grande com a soja, né? Porque antes nós viajávamos, por exemplo, aqui pelo interior, você via muitas áreas com mata, né? E hoje você só vê o mar verde de soja, né? Tudo, até na beira, assim, do asfalto, a terra utilizada para plantação de soja, assim. Então, assim, o agro é muito forte e existe um desrespeito ambiental muito grande, porque perto de Nascimento, por exemplo, Bonito, que é uma cidade turística, né? Tem belezas, assim, tem cavernas de Bonitos que nunca foram exploradas, o Abismo de Anhumas, por exemplo, não foi totalmente explorado. E eles correm risco, tem cachoeiras lá que foram tomadas pela lama, isso não foi à toa, foi por causa de desmatamento, que foi autorizado, então, assim, às vezes isso aparece na nossa literatura, assim, e às vezes a gente se sente até impotente de conseguir traduzir em palavras, por exemplo, e achar que isso talvez faça uma diferença, né? Quando você vai falar sobre essa questão ambiental, mas é muito forte mesmo, é uma coisa que, uma preocupação real aqui que a gente tem, não só em Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil, mas eu estou falando aqui de onde eu moro, né? Existem essas discussões, assim, e é bastante difícil. Tem uma questão indígena muito forte aqui, de genocídio mesmo, os indígenas estão sendo atacados constantemente aqui em Mato Grosso do Sul. Então, assim, existe uma preocupação, existe uma angústia em relação a isso, de que ponto a literatura pode ajudar, né? Talvez pondo nome, né, às coisas, né? Dando nome às coisas, né? A literatura faça isso, né? Mas eu nunca pensei em escrever, por exemplo, textos voltados para o meio ambiente, né, que tem umas pegadas nesse sentido. Não. Eu escrevo haikais como uma questão de contemplação da natureza mesmo, uma questão de prazer de escrita, né? Eu gosto de fazer haikais, e ele tem essa pegada muito ligada com a natureza.
mas o texto, assim, que tem uma luta com a questão ambiental, eu acho que não tem. Tem uma outra poesia, assim, que traz isso, né? A questão da soja, dos indígenas, que é uma preocupação mesmo. Tânia, então é isso, né, do ser poeta, porque é do sensorial. Eu gosto muito dos poetas simbolistas, né, final do 19 ali, dos, Também. dos franceses, então tem essa sinestesia, essa relação com a natureza. Eu lembrando do poema do Rimbaud na relva, né, ele amante, então do cheiro, tem a coisa do sabor, a sinestesia, né? Então, ninguém é poeta impunemente, no sentido positivo da palavra em relação à sensibilidade com a natureza. Eu vou passar a Júlia e vou ler quando o Jean perguntou, né? Foi o Jean que perguntou sobre a natureza e a relação aí, né, com isso tudo. Aí vou para Jardim do Zé, na esquina, tem acho que é do Ricardo. Acho que o Ricardo está com o microfone ligado. Por favor, Ricardo. Está com ruído o microfone do Ricardo. Desculpe, eu mexi e esqueci, desculpa. Desligou, obrigado. Imagina, acontece com a gente. Jardim de Ecos, na esquina, um homem sem amor queima o mato. Todas as flores mortas apagam os tons da última chuva. Gosta de fuligem e fumaça, entristecendo a tarde. O homem sem amor. Ele sabe. Flores de plástico também morrem. Então, muito bom, só para ilustrar a fala do Jean, com um poema aí sobre, né, a destruição da natureza, essa relação. Então, vou passar para a Júlia. Ô, Jean, você pode abaixar a mão, por favor? Júlia, por gentileza. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tânia, Rita, Guiomar. Eu queria começar dizendo que, nossa, tá sendo uma conversa para mim isso aqui. É um espaço muito gostoso discutir sobre. Tô até tomando um café, inclusive. Ai, que delícia. E dizer... Enfim, Tânia, seus poemas são lindos. Ai, obrigada. Eu fiquei muito tocada por cada palavra sua, se é assim que eu posso descrever, porque é muito legal a gente se encontrar em palavras, e a forma como você escreve situações cotidianas com extremos detalhes, foi uma coisa que me deu outra visão, uma imersiva no texto mesmo. Por exemplo, sala de espera, é como se a gente se transportasse para uma sala de espera e estivesse entendendo cada sentimento que tivesse ali também. Mas eu queria fazer uma pergunta mais assim, sobre Era Outubro, que foi de todos um dos poemas que, assim, que mais me tocou. Porque, justamente, era outubro, quando eu perdi uma pessoa muito importante, e eu tatuei no braço flores, em homenagem. Nossa! E a minha pergunta é mais sobre a relação entre o escritor e o leitor. Porque, como eu me identifiquei, e especificamente nas suas palavras, dentro das suas palavras, eu queria perguntar mais sobre qual a importância disso para você que escreve, sabe? Com a gente que está lendo, como é que a gente se identifica, que a gente vai se encontrar em palavras, se é uma coisa que, tipo, que não é esperado, mas que a gente vá encaixar de algum modo, ou se é, tipo, a partir das suas vivências que você espera transmitir certas mensagens, entende? Porque Era Outubro foi, assim, um poema que me tocou bastante. Eu achei lindo, 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 lindo. E é uma sensação escrever sobre o luto e a gente encontrar palavras, né, textos que confortem a gente sobre o luto também é muito importante, porque é um período muito difícil. Obrigada, Júlia. Fico feliz que
você tenha gostado dos textos. E eu penso assim que a literatura, por que que eu gosto tanto de literatura? Eu acho que eu escolhi ser professora de literatura quando eu fui fazer letras, assim. Eu achava maravilhoso que uma pessoa lá do outro lado do mundo conseguisse escrever alguma coisa que me sensibilizasse aqui, né? Eu acho isso muito bonito, né? Quando o texto literário, o romance, o personagem, os poemas, a música também, né? E quando a gente consegue se tocar de verdade, um sentimento real com um texto que está lá, alguém vivendo a mesma coisa, alguém traduzindo, talvez, em arte aquilo que a gente está sentindo. Essa foi a minha primeira paixão, assim, pela literatura. Eu lembro, assim, claramente que um dia eu estava lendo O Seminarista, né? Obrigada, claro, né? Pela escola, e eu chorei, eu achei aquele livro tão triste, eu estava achando chato por um momento, né? E aí aquele casal, aquela dor, aquele sofrimento, e eu lembro certinho que eu estava lendo no quintal da minha casa, né? E eu lia muito nessa coisa do quintal, porque era uma casa grande e um quintalzão, eu sentava lá embaixo de alguma árvore e lia. E eu estava lendo Seminarista e eu chorei. E eu fiquei muito pensativa nessa época, eu tinha uns 12 anos, eu acho, e eu lembro disso certinho. Foram 2 livros que eu li, era o Seminarista e acho que era a Ira dos Anjos, Sidney Sheldon, que eu lia de tudo que aparecia na minha casa. Então, como tinha muitos, nós éramos em 10 irmãos, né? Então, lia Tex, lia gibi, lia livro impróprio, escondia para ler, sabe? Eu lembro que eu pegava uns livros que não podia ler, né? Porque eu escondia embaixo de pedras no quintal e esquecia. Então, eu sempre fui muito leitora, né? Você perguntou, minha primeira relação com a palavra foi de leitora, e uma leitura muito livre. E quando não era livre, eu lia escondido mesmo, né? Então, eu mesmo me dava essa liberdade, que minha mãe não deixava ler, não era adequado, eu lia fotonovela e tudo. E aí, quando eu percebi essa força da literatura, sempre fui leitora, sempre gostei e comecei a escrever. E quando eu escrevo, eu não penso necessariamente em passar uma mensagem. Eu fico pensando assim, eu quero registrar isso, sabe? Quando eu escrevi, por exemplo, sobre sala de espera, eu queria registrar essa angústia da sala de espera, que é o hospital, né? Eu falei que eu fiquei com trauma um tempo de hospitais, assim, né? Porque, assim, para mim, o hospital representava muito perda, né? E eu precisei retrabalhar isso, que o hospital também é um ambiente de cura e de vida, né? Porque se existe hospital, existe vida e existe cura, né? Mas, assim, vai explicar isso para a emoção, né? Então, quando eu escrevi sala de espera, eu queria mostrar isso, que um está perdendo, mas tem alguém nascendo, né? Então, é menino, né? Existe essa... E, ao mesmo tempo, toda aquela atmosfera de desconforto que é uma sala de espera, né? Então, assim, é visual, é quase um conto, né? A sala de espera tem um pouco assim, parece um continho. E aí, quando eu escrevo, eu não penso assim, como isso vai chegar no leitor, sabe? Eu só quero escrever aquilo. Mas eu fico extremamente feliz quando um leitor consegue ter um sentido, porque às vezes nem sempre é aquilo que eu escrevi, né? Às vezes, para mim, está muito visual, muito claro aquilo, e o leitor vai receber de outra forma, né? E Era Outubro é um dos meus poemas favoritos, assim, porque ele foi. Até eu mandei para vocês, ele tá todo. Eu juntei, né? Condensei tudo numa página, mas no livro ele é todo separadinho, né? Ele ocupa página por página, porque é como se fossem várias cenas, né? Vários momentos. E Outubro eu escrevi pensando no Aurélio, né? Porque foi em outubro, a gente estava numa palestra, por isso ele começa e assim, eu estava ouvindo uma palestra de uma pesquisadora, a Graciela Chamorro, aqui de Mato Grosso do Sul, que pesquisa a questão indígena. Ela é indígena, e ela falava sobre essa não é lenda, né? Crença indígena, Caduel, que quando você está bem, a sua alma ela é um pássaro que está no seu ombro, e quando você está doente, emocionalmente ou fisicamente, esse pássaro ele se ausenta de você, e ele precisa voltar, é seu pássaro alma, né? E nessa mesma palestra ela falou sobre flores que os indígenas a flor ela é
a tatuagem de flores, as pinturas, ela é um enfeite, que você precisa se enfeitar. Ela não fala de flores, as flores são por minha conta, né? Mas que você precisa se enfeitar para o mundo. E, curiosamente, eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu acho maravilhosa, eu acho linda, mas nunca fiz. E eu sempre falava, vou fazer uma tatuagem, né? E ela falou sobre tudo isso, sobre o pássaro. Eu estava vivendo aquela questão sobre você recuperar sua alma e tudo. E logo veio em novembro, foi bem no finalzinho de outubro que aconteceu isso. Em novembro teve a partida do Aurélio Vinícius, né? Então, assim, e aí um dos trechos desse poema, ele diz assim: levei mais de um ano para escrever sobre o sopro dos ossos no meu ouvido, né? Então, assim, é muito significativo isso para mim, porque foi um ano que eu consegui para voltar a escrever sobre esses temas, assim, né? Então, ele é muito, muito real, esse poema para mim. E aí, quando eu escrevi, foi para mim mesma, né? Eu achava assim, o leitor nunca vai entender o que eu estou falando aqui, né? Que loucura, essa mulher está falando de pássaro e tal. Mas e aí é muito bom quando alguém encontra e eu vejo que esse texto também toca outra pessoa, né? Então, nunca é de propósito, sabe? Nunca falo, vou fazer uma mensagem e tal, né? É para mim, eu não vou mentir. O texto, ele nasce, assim, para expressar algo que eu tenho vontade de escrever, assim, né? E a minha relação entre texto e leitor é essa, né? Fico feliz com as leituras, né? Mas, assim, não é intencional. Estava vendo outubro Obrigada, aqui. Tânia. Muito Tá bom, lindas Ju. palavras. Obrigada. Ah, que bom que, né? É isso, Júlia. A gente se encontra, você fala assim, nossa, parece que escreveu para mim, né? Como que são experiências universais, né? Você lê poetas de outros países, de outras culturas, de outros estados, enfim. Mas a gente se encontra na experiência humana, né? No existir. Estava vendo outubro, Tânia, ele são 33 páginas o poema. Cada página, né, é uma estrofe, assim. Então, é muito forte mesmo, né? Eu estava querendo, eu queria ver se a sala de espera, tem uma pergunta da Luísa, depois eu vou ler, porque eu acho que sala de espera é algo também universal, assim, da experiência humana universal mesmo. Luísa, por favor, depois vou pedir para você ler sala de espera, por favor. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Tânia, tudo bem? Queria já pedir desculpas pela falta da câmera, porque minha câmera do meu celular tá com um problema. Aí, enfim, para economizar, deixa eu deixar desligada. Muito tocante os poemas, eu acho que o meu preferido foi Sala de Espera, por eu sou uma pessoa que já lido, assim, diariamente com ansiedade, passei por luto na minha vida também, mas, então, assim, tá sendo muito incrível ouvir o quanto que a arte e a literatura é importante na vida de todo mundo, mesmo que de formas diferentes. Então, assim, acho que foi por isso mesmo que eu escolhi fazer letras. Mas a minha pergunta, ela vai um pouquinho numa outra direção. Eu acho que queria perguntar se você, enquanto escritora, já pensou em se aventurar, em explorar diferentes temáticas em outros gêneros, assim, literários, como, não sei, se falou que você gosta de terror, achei interessante também, porque poesias, assim, não são coisas tão, assim, parecidas na hora de você perpassar uma mensagem, assim, eu acho que é parecido no sentido de que literatura é uma coisa bem que única, assim, no sentido da força da palavra escrita, etc., mas, assim, são meio que como, entre aspas, canais diferentes, né? São meios diferentes de você passar, ah, de você expressar o que você quer expressar. Eu queria saber quais outros gêneros você tem vontade, sim, vontade, tipo, não sei, fantasia, ficção científica, thriller psicológico, não sei. Essa é a Tá. pergunta. Adoro, porque, né, olha só, Luísa, uma vez eu estava comentando sobre minha produção literária e uma pessoa falou assim, nossa, mas você atira para tudo que lado, né? E eu fiquei meio triste com essa frase, sabe? Porque eu falei assim, ai, será que eu não consigo, né, focar, que eu tinha que fazer só uma coisa, né?
porque eu sou uma escritora que nasceu na escrita da internet, porque eu não conhecia nenhum escritor. Então, eu comecei a perceber blogs e sites literários, eu comecei a encontrar outras pessoas, a fazer oficinas literárias e tudo mais. Mas, assim, eu tenho muita vontade de escrever várias coisas, vários gêneros. Então, assim, uma coisa que eu nunca escrevi, eu falo, eu nunca escrevi um roteiro, por exemplo, né? Mas para eu fazer a bruxinha, eu precisei fazer um roteirozinho. Então, até que eu já escrevi um roteiro, né? É o roteiro da bruxinha, que é um curta muito simples, mas é um roteiro. E eu nunca escrevi um romance. Por quê? Eu tenho vários romances, mas assim, eu vou falar, é falta de tempo. Eu trabalho 2 períodos, eu trabalho de manhã à tarde. Já tive épocas que eu trabalhei 3 períodos, né? Mas já fugi dessa vida. E aí a minha vida é sempre muito corrida nesse sentido de dar conta de escrever e tudo, né? E parece assim que o romance, eu começo, eu não tenho fôlego para ir adiante. É uma coisa assim que eu até penso em estudar. Eu penso em estudar para conseguir fazer um romance, sabe? Assim, tentar encontrar um caminho, né? Então eu tenho vários textos, vários romances começados, né? E às vezes eu mesmo desanimo da história e ela fica, né? Tenho contos que ficaram muito longos, assim, né? E aí eu falo, isso aqui, o que que é, né? Não é mais um conto, tá muito grande. Mas, assim, eu escrevo ficção científica, eu gosto bastante de escrever ficção científica. Eu tenho o Fabulário de Estrelas, que é esse livrinho aqui, ó, que é do Mulherio, são só contos de ficção. Só que é mais soft, assim, ficção científica, eu não gosto, assim, de aprofundar muito na questão científica, porque você tem que ter verossimilhança, você tem que ter a teoria. Tem um dos contos aqui que é sobre nanotecnologia, por exemplo, que é um conto que eu adoro, que eu fiquei mais de um mês lendo artigos na internet sobre nanotecnologia. Eu sou de letras, né, gente? Então, assim, para entender o que eu estava escrevendo e tudo mais. Então, eu acho importante, quando você vai escrever ficção, você pesquisar, né? E você ter esse. E eu gosto da ficção científica, eu acho ela assim muito forte. Tem vários contos de ficção. Eu escrevo terror, né? Insólito há muito tempo. Poesia, né? Literatura de infância. Então, assim, crônicas, eu amo escrever crônicas também. Eu tenho várias crônicas. Então, eu tenho essa variedade de produção, na verdade, é uma coisa assim que às vezes eu estou na infância, às vezes eu estou na poesia, às vezes eu estou no terror, né? Conforme meu interesse, conforme o que eu estou sentindo, o que eu estou tendo vontade de escrever. Então, assim, um gênero que eu tenho vontade é o romance, de aprofundar, de conseguir. Mas, assim, eu também não sofro mais, assim, por isso, sabe? Aquela questão, eu preciso escrever um romance, né? Porque tem uma cobrança, assim, um pouco na literária. Agora você tem que escrever um romance, como se o conto ele fosse um aquecimento para o romance. E não é assim, são gêneros diferentes, mas muito fortes, assim, cada um na sua estrutura, né? Então, eu tenho essa vontade de de escrever um romance, mas a seu tempo, assim, né? Quando eu sentir que estou com fôlego para isso. E em relação a gêneros de ficção, ao terror, ao contos, eu tenho muita dificuldade de escrever humor, sabe? Assim, não consigo pensar assim. Acho que o meu humor já é meio. Eu gosto só daqueles coisas sem graças, então, assim, não consigo me ver escrevendo humor. Já me convidaram para antologias, né? Vamos escrever texto de humor. Eu falei, não dei conta, né? Então, talvez fosse um desafio, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, obrigada. Obrigada. Eu acho que sala de espera foi tão falado aqui. Você quer ler? Você poderia ler para a gente? Ok. Sala de espera. As hélices giram e giram, tão quente diz a nuca dolorida, tão quente diz o coração em febre, tão devagar diz o tempo fragmento. A poeira grudada nas hélices, girando, girando, pó na garganta, nó na garganta, tosse, 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 girando tão devagar, devagar o tempo, à espera, nada ainda. Olhos baixos para não ver, dor noutros, alegria doutros.
olhos turvos de anteceder, sem fôlego para pranto. Infelizmente, o pior aconteceu, diz a voz de branco. No outro canto da sala, uma voz sorri ao telefone. É menino. Na monotonia inexorável das hélices empoeiradas, na monocromia inexata das paredes molhadas de despedidas, nenhum grito. Socorro. Muito forte, Tânia, muito forte. E, como eu disse, é uma experiência universal, a sala de espera, né? O próprio nome diz, né? Espera, né? É a angústia da espera, que pode ser positiva, né? E pode ser uma fatalidade, pode ser uma perda, né? E isso, eu acho que da vida adulta, né? Porque geralmente as crianças são poupadas disso, mas na vida adulta, quando você faz 40 anos, eu fiz 50, e você vai vivendo isso com mais frequência, né? Principalmente com as pessoas mais velhas. E com meu pai, isso foi muito. Eu vivi o hospital assim. Tem dois hospitais que eu passo em Belo Horizonte, um é o Vera Cruz, e o outro é o Madre Teresa. Nossa, não tem como passar, é cada canto, assim, e cada de levar meu pai para as internações e de esperar pelas várias cirurgias às quais ele foi submetido, e cada uma história. Então, a sala de espera, ela é isso, né? Ela é essa ansiedade, né? Que pode, da notícia, espera do que a porta do bloco abra e alguém fale alguma coisa. Mas me lembro também da sala de espera dos meus sobrinhos e daquela alegria da vida ali, de ver. Então, você foi muito feliz nesse poema e o trabalho com a palavra também, com a linguagem, né? Como eu disse, é uma catarse, mas a, é, a, o João Cabral de Melo Neto fala, né? A boa poesia é quando você tropeça na palavra e ela é a palavra pedra, né? É o catar feijão, é uma pedra no dente. Então, a sua poesia ela tem essa riqueza sensorial e essa riqueza também na linguagem, né? Então, eu gosto muito isso, né? Porque não é só acontecer a poesia, na verdade, como você falou, assim, há um trabalho com texto e fica ali, né? O espanto também, como diz o Ferreira Goulart, mas há um trabalho com a palavra, né? Essa palavra pedra que tem que ser talhada até que ela fique, que a gente dê por pronta, porque quando, eu não sei se você tem essa experiência, quando você tem textos não publicados, vez ou outra, quando eu releio, eu sempre mudo alguma coisa nos escritos, né? Né, aquela imagem do palimpsesto, né, de um texto sobre a sombra do outro, mas, Luísa, depois eu passo para a Luísa, eu queria te perguntar isso sobre o processo mesmo da produção, da escrita. E aí eu vou ficar com a escrita poética, dessa relação com a palavra, essa palavra pedra mesmo, como que você lapida suas pedras, assim, nesse vai e vem, porque, assim, só finalizando, tem texto que eu escrevo, tem versos, depois eu tenho uma taquicardia e eu falo, nossa, saiu isso. Quando a gente acha bonito e quando o seu próprio texto te impacta, né? E de ter taquicardias com a escrita, você fala, é como um filho também, né? É uma criação, filho no sentido de maternar o texto, assim, por um tempo. Queria te ouvir sobre essa experiência com essa maternagem da palavra. Se deixar, eu vou mexer nos meus textos eternamente. Então, assim, não para de mexer esse texto, né? Quando eu tenho oportunidade, assim, o texto já publicado, às vezes eu olho assim e falo, não, não mexe, tá pronto, já foi, deixa, é passado, vem outro texto, né?
acho que o primeiro que nasce é a vontade de criar algo no texto, né? Então, por exemplo, vou usar a própria sala de espera que nós comentamos agora. Quando você está numa sala de espera, você fixa o olhar, né, em algo. E uma imagem que a gente tem muito forte é do ventilador, porque cada sala de espera é uma sala de espera, né? Existe sala de espera com ar-condicionado, luxuosa, com café, existe sala de espera que não tem nem banco, né? Depende muito de onde você está. E eu tive a oportunidade de passar por essas salas, né? E um ventilador girando as hélices é monótono, né? É circular e aquilo vai passando e tem um barulhinho de ventilador. E isso foi muito visual, foi uma coisa que eu pensei, né, quando eu estava escrevendo sobre a sala de espera, né? Daí aí o processo de criação, né? Falei, não vou entrar aqui, cada sala de espera é de um jeito, né? Sofás confortáveis, pessoas em pé, né? O que tem? Eu não quis entrar nisso, mas a imagem do ventilador ficou muito forte. E eu queria o tempo inteiro trazer no texto, eu não sei se eu consegui, essa imagem circular do ventilador, do tempo passando. Acho que a Daniela comentou quando ela, não sei se foi ela, desculpe se não foi, sobre a questão da mobilidade, né? De ficar parado, da pausa, assim, porque você, às vezes, você não pode se mover. Você está ali e não tem o que você fazer, né? Na sala de espera, é aguardar. Né? E para a gente que tem ansiedade e inquietação, é muito difícil aguardar, né? Ficar quieto esperando por algo que você não quer ouvir, se for no caso das doenças e notícias tristes, né? Então, assim, eu queria muito trabalhar essa ideia da... Vou contar assim por cima, que eu nunca parei assim para pensar no processo de escrita, né? Mas eu ficava pensando nessas hélices girando, na sensação do corpo ali presente, então o calor e a repetição. Eu quis fazer a repetição, então eu disse: as hélices giram e giram. Tão quente, diz a nuca dolorida, tão quente, diz o coração em febre, que são o próprio corpo ali aguardando em relação ao espaço, né? E girando, girando, girando. Então, eu queria trazer essa ideia do tempo e tentando mostrar essa gradação, né? E até eu ia usar mais o espaço lá no texto, tem um pontinho lá que eu tentei trazer dentro do texto, o distanciamento. Infelizmente, o pior aconteceu, diz a voz de branco. Aí tem um único ponto, que para mim representa o silêncio, e aí, no outro canto da sala, uma voz sorriu ao telefone, é menino. Então, assim, para mim, eu queria muito trazer essa visualização, sabe? Você está aqui ouvindo uma notícia que não é boa, né? Infelizmente, o pior aconteceu. E lá do outro lado, alguém está falando, olha, é menina, no telefone. Então, assim, eu queria trazer esse espaçamento, não sei se eu consegui. Então, eu fui trabalhando nesse sentido. E aí, para finalizar, a questão inexorável das paredes, né? A cor branca, né? Dos hospitais e tudo mais, o silêncio, e, ao mesmo tempo, o pedido de socorro interno, né? Então, assim, todos os aspectos do itálico, por exemplo, as repetições, elas foram pensadas nesse sentido, assim, de como que eu vou trazer essa sala que está na minha cabeça, né? Essa sala que eu vi, como que eu vou transmitir ela para o papel? E a composição vem aí, e talvez a arte venha nesse aspecto, porque você vai repetindo, repetindo, você vai trabalhando aquela palavra, e às vezes você está trabalhando uma coisa real, né? É diferente de você escrever um depoimento, né? Eu estava lá na sala e era assim, 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 né? Então, o trabalho literário é você ficar pesquisando, assim, essa palavra e o jeito que ela vai se encaixar ali no texto, né? Eu acho que é nesse sentido que vem esse trabalho de composição mesmo, né? De como escrever isso. Tá ótimo. Tânia, Guiomar, você quer fazer algum comentário? Agradecer muito, né, a Tânia por essa disponibilidade. Achei belíssimos, muito doloridos de ouvir das suas histórias. Acho que está cortando, né? Está cortando a minha fala? Só a internet
tá meio ruim, porque eu tô em deslocamento, vocês já perceberam, né? Eu só estava agradecendo, Rita, e fazendo um comentário final. Tá? Agradecer a você também, né? Por participar do nosso MIF, né? Acho que a gente pode até oferecer juntas em próximos anos, né? Que eu adoraria, tá? Então é isso, querida, só isso, só agradecer. E fiz um comentário também ao Sudário, né? Que eu achei um livro belíssimo, tá? Muito, muito bonito e muito bom ouvir as motivações que você teve para escrever, tá, Tânia? É isso. Obrigada, E agradecer aos Marcos. alunos que fizeram perguntas também. Obrigada. Tânia, tem algum texto, só para a gente finalizar, tem algum, você fala assim, olha, mesmo que não seja desses que você nos mandou, tem algum poema do qual você goste mais? Tem com o qual você fala, nossa, como que eu escrevi isso? Porque eu tenho poemas aos quais eu volto, assim, com uma certa frequência para reler, assim, já aconteceu assim, Saraus, a Guelmar organiza, né, uma curadora maravilhosa, a gente organiza eventos juntos agora, mas assim, Saraus já aconteceu, 2 vezes que isso me aconteceu, assim. Uma vez foi muito interessante aqui em Ouro Preto, depois que eu li, acabou, e as pessoas estavam um pouco dispersas, uma espectadora estava lá e me disse, falou, Rita, você pode ler só para mim? Porque eu fiquei muito impactada. Aí eu li, eu falei, eu quero que você leia para mim, porque eu posso ler, mas você lendo é outra coisa. Esse poema é muito forte. E teve um outro também, que uma moça veio assim, emocionada, e ela falou, Rita, eu nunca tive essa experiência assim, da extremidade afetiva, né, que está no meu livro Rescaldo, que foi na coleção do Mulherio, que é a entrega amorosa profunda, né? Sem medo das dores e das perdas, né? Que é como diz a Adélia Prado, Deus me livre de ser budista porque eu tenho medo de não sofrer. É um poema dela que fala, tem um verso assim, ou uma prosa, né? É na prosa, não sei se é um livro dela em prosa, acho que é Faca no Peito ou Solta os Cachorros, é prosa, que é Deus me livre de ser budista, eu tenho medo de não sofrer. Então, é isso, assim, né, de não se eximir do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, apostar, é uma aposta, né, então, é uma aposta de viver a intensidade. Então, eu sempre me jogo e me ferro muitas vezes, mas eu sobrevivo, né? Eu estou aqui. Então, eu queria saber se você tem algum escrito assim que te impacta, você fala, nossa, eu escrevi isso. Você pode ler para a gente, ou falar dele para a gente finalizar. Eu, só brincando assim, as pessoas falam, você não tem medo de escrever sobre terror? Eu falei, sobre terror não, sobre amor sim. Porque, né, é uma brincadeira que eu faço com algumas amigas escritoras. Olha, é muito difícil para mim escolher um poema, tá? Então, assim, eu acho que é porque eu tenho muitos textos, assim, eu vou escolher um texto aqui do Sudário, que eu acho que cabe bem no que nós falamos hoje, sobre seguir, né? Então, eu acho que não é o meu favorito do livro, né? O meu favorito, eu acho que é o último, que é Alamedas, mas eu não sei se eu mandei. Mas eu vou ler Contratempo, tá? Me suele compor com desalento, palavra desabrigada do que é tormento. Espreitam meus olhos prenúncios de tempestade. Escrevo. Tenho observado com fascínio as ruínas dos dias, dos séculos, dos sonhos. Meu coração arcaico busca as cordas do tempo. Estou sempre atrasada. É tarde, demasiado tarde, mas eu vou. Eu gosto demais desse poema, porque eu sou muito assim, né? Tô sempre atrasada, tô sempre me arrumando. Eu falei, eu vou tomar um banho rápido antes de começar, né? E na minha cabeça tava assim,
Eu também. 10 minutos antes, né? Aí, meu Deus, eu vou tomar um banho, porque tava muito quente e tal, né? Aí, eu, em cima da hora, entrei, né? Falei, ai, eu vim. Deu tempo, sabe? Assim, então, isso, se a gente for colocar para coisas maiores, né? Mesmo que a gente esteja atrasada, a gente vai, né? Então, assim, eu acho que eu gosto desse. Atrasada, com dores, ferida ou feliz, envolvida, a gente vai, né? Tem umas parábolas, eu falo para tudo na vida, né? Eu falei de afetividade, mas eu falo da experiência do novo, de experimentar, de projetos. Eu sou muito corajosa, né? Isso tem isso, eu vou corajosa, assim. Se precisar mudar de casa tantas vezes, eu me mudo, sabe? Então, eu vou, né? É aquilo da parábola lá do trapezista com medo, né? Que fala assim, aí o professor fala com ele assim, jogue seu coração na barra que o corpo irá junto. Eu gosto disso, sabe? Então, eu sou, nesse sentido, eu pulo o muro, eu quero ver o que tem do lado de lá, eu vou. Então, gostei muito disso que você escreveu. Eu deixei de falar aqui, mas dá tempo. Você usa Alejandra Pizarnik, que é uma poeta argentina da qual eu gosto muito, e eu já fiz uma live, era um programa que tinha meu orientador, a gente já tem até que voltar com esse. Era uma live sobre literatura, né? Aí eu e uma amiga, a gente comparou Alejandra Pizarnik e Frida Kahlo, da relação com a morte. Então, uma relação com a morte. Eu não sei se você assistiu acho que você assistiu essa live, que é a relação da Frida com a morte e com a vida, né? A luta pela vida, né? E a Alejandra era a luta contra a morte, e aí nós comparamos os livros, o Diário de Frida Kahlo, que é belíssimo, que eu tenho. Aí vou ler aqui, você colocou o verso de uma poesia dela, da Alejandra Pizarnik, que é contundente, né? Eu gosto muito. Eu visitei, quando eu morei na Argentina, eu visitei a biblioteca dela, na Biblioteca Nacional, então eu vivi isso muito pulsante. Ela fala, você colocou isso como epígrafe, né? No es muda la muerte, escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcíssimo llanto florescer-me silêncio gris. Então, ela mistura o gris também nessa essa mistura de palavras, né? Então, que ela fala que escuta o canto que a morte não é muda, eu escuto o canto dos enlutados, né? Fechar as feridas do silêncio, as frestas do silêncio, escuto seu doce pranto florescer no meu silêncio cinza. Então, é bonito isso, né? Então, que assim, tem essa coisa da beleza, que tem a beleza do sofrimento, quando você, que é o do humano, quando você dá conta disso, você fala sobre isso. Então, sua obra, do que a gente leu, né? A gente vai ler outras depois, e você vai voltar, né, Guiomar, em outras ocasiões, mas parabenizar por isso, porque, assim, é a beleza do pranto, é a beleza do sofrimento, de transformar isso em palavras e fazer com que os outros experienciem a sua palavra, né, e se encontrem nos seus versos. Então, quero te agradecer pelo convite, e que no Mulherio das Letras aqui em Ouro Preto, depois eu vou conversar com a Guiomar, que a Guiomar é excelente curadora assim, de eventos, e a gente está numa toada aí junta de organizar, para a gente pensar esse mulherio aqui, tá, Guiomar? Né? Chamar as editoras, assim, para... Com certeza, Rita. Vai ser incrível, mulherio. Então. E te agradecer. Espero que a gente se encontre aí, não só, né, nos poemas, mas quem sabe aí fazer uma viagem aí para o Mato Grosso do Sul, né?
amigos aqui, nas universidades todas, né? E que você venha a Ouro Preto também passear, venha estar com a gente aqui. Tem muitas águas. Guiomar mora num lugar belíssimo, que é que dentro da delícia. natureza e cheio de cachoeiras e rios. E ela sempre nos recebe lá, faz almoço, assim, com música. Olha, Então, foi aí vem ficar na minha casa e a gente vai passear, né, Te Guiomar? esperamos, viu, Tânia? Ai, quero, hein, gente? Quando você puder vir a Ouro Preto. Isso. Ai, obrigada. Então, a gente pode encerrar a gravação, né, Guiomar? Tânia, um abraço. Sim. Depois a Clara e a Fernanda Eu preparam. sempre fico mais ao final, tá? Mas um abraço. Muito obrigada, abraço. Rita, Obrigada, Tânia, gente. né, e todos. Podem deixar a sala. Tá. Obrigada. Depois